Todos estão felizes com o Senhor? Não pode ser triste o coração, que ama a Deus, né, amados? Nós fizemos a abertura e fizemos um louvor, né? Lá no início fizemos o louvor do Deus dos impossíveis. E antes do louvor nós fizemos uma leitura de Lucas, capítulo 18, e o versículo 27, quando diz ali que as coisas impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus, né? Uma das traduções fala exatamente isso. As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Glórias a Deus por isso. Você pode glorificar o Senhor, porque Deus é Deus do impossível. Amém? Aquilo que não for possível a você, amado e amada, você crê naquele que você entregou sua vida, entregou nas mãos dele, as suas causas, e com certeza ele está no governo. Fica tranquilo, que não fique esperando das circunstâncias que você conhece, porque Deus que você serve, o Deus verdadeiro e único, ele traz à existência aquilo que nem existe ainda. Amém, igreja? Então vamos tomar posse dessa verdade. Eu quero convidar todos a abrir a Bíblia Sagrada em Salmo 121, porque baseados nessa afirmação em que Jesus, declarou ali, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Por que Jesus pregou essa mensagem? Essa passagem de Lucas 18, que nós lemos há pouco, eu pedi que você vá a Salmo, deixa pertinho ali em Salmo 121, porque eu quero explicar rapidamente o porquê que Jesus falou essa questão do Salmo, do Lucas 18, 27, onde ele disse, os impossíveis dos homens aos homens são possíveis para Deus. Naquele momento Jesus acabara de dar uma exortação a respeito de uma situação, e naquela mensagem os discípulos e os ouvintes que ali estavam ficaram atônitos e ficaram sem reação, a tal ponto de dizerem ao mestre, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Quer dizer, eles chegaram à conclusão, pela mensagem de exortação que Jesus fazia naquela hora, que era impossível o homem ser salvo. Se você estudar depois Lucas 18, você vai ver que houve nessa passagem do versículo 27, houve esse episódio em que os que ouviam a Jesus disseram, após a mensagem de Jesus, que era impossível haver salvação aos homens após aquilo que Jesus acabara de dizer. Só que Jesus então diz, isto é impossível aos homens, mas as coisas impossíveis dos homens ou aos homens são possíveis para Deus. Amém, igreja? Então agora você entendeu, baseado nessa afirmação que Jesus faz ao ministrar aquela palavra, nós vamos ministrar a palavra de hoje, e ela é baseada no Salmo 121, o versículo 2. Quem encontrou, diga amém? Amém. O meu socorro vem de quem? Senhor. Aleluia. Que fez o quê? Você pode glorificar o Senhor? Amém. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Torna a sua cabeça. Vamos fazer a oração agora para que o Espírito de Deus, que revelou a sua palavra ao servo que irá pregar, que sou eu, o ministro dessa noite, que ele também testifique no seu coração aquilo que ele me revelou, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, tornando a sua cabeça, reverenciando a palavra que ele trouxe ao coração e agora estará trazendo através da boca desse profeta, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que esta noite ouvirão a mensagem que o Senhor revelou para este culto, Senhor. É só o Senhor que pode dar a eles o discernimento. Então eu peço em nome de Jesus que não haja ninguém, Senhor, dando lado à carne, preocupado com as coisas terrenas, porque se alguém julga o seu reino ser o seu reino baseado em coisas terrenas, não passa essa pessoa das mais medíocres que existe na terra, porque o Senhor está muito acima das coisas que são compreendidas pela mente humana. Então, em nome de Jesus, que ninguém fique com a mente cauterizada a tal ponto de ficar aprisionado às coisas terrenas, com as necessidades do povo, e sim estejam agora dando lado ao teu Espírito, preocupados sim com a salvação, com a cura, a transformação, a renovação, mas principalmente a salvação eterna, em nome de Jesus Cristo. É para a tua exclusiva glória que eu faço essa oração, e peço que assim como o Senhor me revelou, trouxe toda a palavra, revele a teus filhos através dessa mensagem, e todos nós possamos sair daqui realmente cheios, mas cheios, transbordando da tua glória, da tua unção, em nome de Jesus.
Amém, amados em Cristo? Glórias a Deus. Irmãos em Cristo, vivemos hoje um tempo em que os sinais da vinda de Jesus estão muito, mas muito claros, são muito fortes. Mas isto é para aqueles que têm o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Amém. Quantos têm o Espírito Santo? Levanta a mão para envergonhar as trevas. Quem é que pode ter o Espírito Santo? Cristão. Amém? Que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, igreja? Então você que tem o Espírito Santo, aleluia, você pode entender que é chegado um tempo em que está muito próximo à volta do nosso Mestre. Agora, o mundo não pode entender isso, amados. É por isso que você vê o mundo buscando socorro em outras coisas. E é por isso que vai ser a mensagem hoje, é baseada em Salmo 121, 2. Porque o meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro, o socorro de todos os cristãos, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus Cristo, para nós entendermos um pouco mais, por que o mundo que você vê aí fora se desespera com tantas coisas que estão ocorrendo. Abra em João 16, por favor. Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 13. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Se você tem o Espírito Santo, então, amado, ele testifica no teu coração. E olha, porque que você reconhece que as coisas que Jesus falou são verdadeiras, porque você reconhece que está acontecendo algo muito especial, já sinalizando que Jesus está voltando, porque o Espírito Santo está justamente testificando isso no teu coração. Você é cristão, não é, amados? Habita em você aquele que era e que reina para sempre, através do seu Espírito. Então veja que Jesus disse, quando que ele precisava subir, ele precisava ir ao encontro do Pai, e quando, se ele não fosse, ele não poderia interceder para que o Pai enviasse o outro Consolador, não é isso? E no versículo 13, então, ele fala desse Consolador, quando ele diz, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Mas o mundo, como eu disse, não pode entender isso. Então o mundo está nesse desespero, nesse caos aí, porque eles continuam buscando cada dia mais deles mesmos, das coisas terrenas. Veja por que eles fazem isso e não fazem o que você está fazendo aqui, ó. Quantos que você conhece, amado? Quantos que não estão buscando a Deus, que nesse momento estão fazendo outras coisas ao invés de buscar a Deus? Por quê? Porque já não escuta mais a voz do Espírito Santo. Há muitos crentes. Eu mesmo passei em frente à casa de uma pessoa agora, que eu vi lá um dos seus entes queridos. Lá eu sei que a pessoa precisa ser liberta do vício, do álcool. E eu vi a pessoa sentada na cadeira, na varanda. E é membro da igreja. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa vai estar aqui, amados. E o veículo passou na frente da casa, e havia lugar. Mas essa pessoa disse que não viria, que não havia necessidade de hoje vir à igreja, que não tinha condições de vir. Quem será? Não fica preocupado, fica preocupado em entender o que Deus está passando. Quantos igual essa pessoa que poderiam estar aqui, que tiveram a chance e a oportunidade, e aí você não vai entender por que o marido não é liberto, por que um filho não é liberto, porque não busca. Se não busca, não acha. Se não bate, a porta não abre. Amém, igreja? Então não é raro você ver crentes passando por dificuldades, porque tribulações, aflições nós teremos, mas o Senhor falou, fiquem firmes, porque eu venci todas elas. Amém? Amém. E muitas são as aflições do justo, mas o meu justo vai viver pela fé. Ele tem a fé, eu vou livrar ele de todas. Amém, igreja? Então é isso que aí está a diferença entre religiosidade e a verdadeira fé, a cristã, crente e cristão. O cristão, ele é Estevão, ele glorifica a Deus, ele louva sendo apedrejado. O crente, ele é Judas, ele vende Jesus Cristo,
O Esaú, que troca a graça por um prato de lentilha. Tudo do povo de Deus. Era do mesmo povo. Mas havia aqueles que eram e aqueles que estavam. É diferente estar e ser. Então nós estamos pregando num culto de libertação, para que você deixe de estar crente e se torne um verdadeiro cristão. Aquele que Deus vai estar querendo vir até buscar aqui, e que está à procura em meio a este mundo tão atribulado, dos verdadeiros adoradores, porque Ele é Espírito. Amém, meus irmãos? Então nesse momento aqui, é importante nós entendermos, que você reconhece, que os sinais que estão ocorrendo neste mundo, é da volta de Jesus. Ao invés de ficarmos preocupados, tensos, nós estamos felizes. Oh, que bênção! Tudo está se confirmando. A minha fé é verdadeira. Glórias a Deus. Agora o crente, ele geme, ele chora, ele murmura. Por quê? Porque crente, ele crê. Ele só crê, mas não tem a fé verdadeira. E isso não é raro no nosso meio, amados, infelizmente, pelo fato de estarem e não serem. Porque não é fácil ser. Se fosse fácil, ele fala, venham todos, porque isso aqui é porta larga, isso aqui qualquer um entra. Ele fala, não, isso aqui é porta estreita, tem que se esforçar para entrar por ela. Uns até tentam, mas não conseguem, optam pela porta larga, e ela é da perdição. Então, igreja de Jesus, Evangelho de João capítulo 14, e o versículo 16 e 17 vai nos ensinar, que o mundo não pode mesmo, não pode entender o que está acontecendo no plano espiritual, porque eles não têm o que você tem, ou deveria ter, se é cristão. E se é cristão, tem o Espírito Santo ali, falando, filho, não se preocupa, te consolando, te instruindo, te orientando, mesmo em meio às adversidades. Amém? Então João 14, versículos 16 e 17, diz que Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, igreja. Então não é só na hora que você está bem na vida não, que Deus está contigo. É até naquele momento de angústia. Aliás, ali Ele está te carregando no colo, igreja. Como aquela parábola, aquela que não é bíblico, mas aquilo que foi criado pelo Espírito Santo e foi divulgado por um autor desconhecido. Até tem uma música, que era um verso, um poema, não sei, sobre os passos na areia, não é, amados? Não preciso repetir aqui, que a maioria já conhece, não é, amados? E a pessoa ficou espantada de ver, Senhor, eu vejo 4 pés na areia. Quem são esses pés? São os nossos, os 2 seus e os 2 meus, e caminhando nesse mundo, nesse deserto desse mundo. Senhor, mas quando de repente eu observei que agora eu entendi porque eu passei por lutas, nas coisas mais difíceis só há 2 passos, 2 pés. Então o Senhor me deixou mesmo como eu pensava, não, eu te carregava no colo. Amém, igreja? Então essa é uma coisa com certeza inspirada. Ninguém que está num corpo físico chama Jesus Cristo de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Então no nome de Jesus eu tenho a ousadia de falar que isso é de Deus, sim, mesmo não estando na Bíblia, porque o princípio é bíblico. Amém, igreja? Então o mundo não pode ter esse discernimento. O mundo vai dizer que aqueles 2 pés, não, era Deus mesmo. Se eu sentiria se estivesse me carregando no colo. Mas eram do Senhor, sim. Você estava naquela hora sendo protegido e carregado no colo, talvez inconsciente, tão frio que estava, mas Deus está com você o tempo todo. Amém? Amém, igreja? Então ele disse aqui claramente, ele ia rogar ao Pai, para que o outro Consolador ficasse quanto tempo conosco? Diga glórias a Deus por isso, irmão. Para sempre. Agora o versículo 17 vai explicar que o mundo vai ter essa loucura que você vê mesmo aí. Não se espante se o mundo está desesperado, igreja, porque o mundo, aqui o Espírito da verdade, que o mundo, diga comigo, não pode receber. Há alguma dúvida na palavra? Ninguém tem nenhuma dúvida que Jesus deixou claro que o mundo não pode e não pode receber o Espírito de Deus. Amém, igreja? Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Amém, igreja? Mas vós, aí ele fala conosco, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós. Diga amém? E estará em vós. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus por isso. Mas é por isso que nós vemos pessoas desesperadas nesse mundo, amado, com tanta coisa que está acontecendo. O povo está desesperado. Estão, olha, grandes terremotos,
maremotos, guerras, né? Ouvimos falar em guerras. Temos uma guerra terrível dentro do Brasil. Nós não vemos acontecer como vemos falar lá no Oriente, em outros lugares, em outros partes do mundo, mas morre tanta gente no Brasil na criminalidade, na troca no meio criminal, tanto quanto morre pessoas na guerra, até mais. Então há uma guerra no Brasil, sim. Então nós vemos guerra de todos os tipos, todos os lados. Doenças, então, meu Deus do céu, cada hora tem doença que eu nem consigo falar o nome. Todo dia aparece uma doença nova, uma epidemia nova. Mas isso tudo é bíblico, amados. Então nós não temos que entrar em desespero, porque temos um Espírito Consolador que testifica em nós que isso aí tem que acontecer, senão o fim não virá. E se não vem o fim, tudo é mentira isso aqui. E não é mentira, porque Ele é a verdade. Amém, igreja? Então, igreja, vai acontecer mesmo, e vai ficar cada dia mais difícil. A Bíblia diz que no final dos tempos, cada dia vai ficar pior. É por isso que ele fala: o meu justo vai ter que viver pela fé. E não ouça a palavra para você ver o que vai acontecer. Vai se tornar um religioso. O primeiro vento que passar vai te derrubar, porque o religioso ele constrói a casa na areia, o cristão ele constrói na rocha, no rochedo, que é Jesus Cristo, baseado na palavra, a sua fé. Passa o vento que for, ele está em pé. E não está em pé ali por mostrar que está em pé, não. Ele está em pé porque ele confia no Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Amados, eu vou convidar você novamente ao livro de Mateus, Evangelho, e vamos no capítulo 24, porque nós cristãos não devemos realmente nos abater com isso tudo, amado, porque nosso mestre deixou isso escrito para nós. Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8. Vamos juntos lá em nome de Jesus. Mateus 24, Evangelho de Mateus capítulo 24, vamos do versículo 3 ao versículo 8. Esta é a mensagem que Jesus revela sobre o princípio das dores. Então é o que está acontecendo, amados. Veja no versículo 3: e estando assentado no monte das oliveiras, todos encontraram? Chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é importante, é imprescindível, né? É mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fome, pestes, olha aí, doenças, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas, versículo 8, são apenas o princípio das dores. São o princípio das dores, apenas o início. Então, amados, por que no meio, no mundo então é normal eles ficarem desesperados, porque eles não conhecem a verdade, eles não sabem que Jesus disse que vai acontecer isso. Eles só ouviram falar, eles até acham que é mais uma frase de efeito, como aquela que foi criada: ao 1000 chegarás e a 2000 não passarás. Onde que criaram isso? Eu passei anos e anos achando que estava na Bíblia, antes de conhecer a Bíblia Sagrada, né? Chegava em 1980, 90, 1999, então pessoas entraram em desespero, porque muitos do mundo achavam que estava na Bíblia, que ao 1000 chegará, 2000 não passarás. Nunca foi escrito na Bíblia Sagrada, mas havia um grande número de pessoas convictas disso, sem conhecer. Então, amados, no nome de Jesus, por isso nós temos que nos apressar em conhecer ao Senhor, e só há um meio de conhecer a Deus, é através do Filho. Ninguém conheceu a Deus, ninguém veio do lado do Pai
senão aquele que foi enviado pelo próprio Pai. Diga glória a Deus. E aquele que mora, habita em lugares celestiais e anda com o Pai, está conosco pelo seu Espírito Santo. Amém, igreja? Então não temos que temer nada. Agora, por que mesmo o mundo, então, é normal saber que o mundo, já que nós sabemos que o mundo não pode receber o Espírito Santo, não conhece, não o vê, não pode senti-lo, são religiosos, então eles não entendem que isso tudo é sinal e não glorificam a Deus. Muito pelo contrário, eles buscam ajuda e socorro em coisas terrenas. Vamos falar daqui a pouco nisso. Mas o teu socorro vem de onde? Da onde que vem teu socorro? Diga glórias a Deus. Essa é a mensagem, amados. Então, em nome de Jesus, mas por que mesmo em meio cristão, no meio do cristianismo, há pessoas também desesperadas, há pessoas apavoradas com esses fatos, esses acontecimentos que nós estamos vivendo ultimamente e que vão piorar? Por que acontece isso, amado? Por que será? Poderíamos dar aqui inúmeras respostas, mas o Espírito de Deus me permitiu trazer apenas algumas para que nós possamos entender, porque há uma diversidade de respostas e todas são corretas, mas o Espírito Santo me mandou trazer apenas algumas e não nos limitar a essas aqui pelo tempo que nós temos na pregação. Pode ser um monte de coisa, pode ser vaso de desonra sendo usado pelo diabo no meio do povo, lobo disfarçado de ovelha, pode ser um monte de coisa, amado. Pode ser pessoa só interessada em daqui, pai, daqui, chama de pai porque está interessado, é o filho do dezão lá que está falando um dia desse, né? Dá dezão aí, pai. Dá para a puta pedindo dezão para o pai. Hoje não é para esse Deus, é senhão que pede, né? Dezão é no meu tempo. Eu estou dando risada, mas é sério, amados. E está assim de gente dentro das igrejas falando para o pai: e dá, Senhor, dá, Senhor, dá, Senhor. Sendo que Jesus falou: olha, ele lavou os pés dos discípulos para mostrar que todo aquele que quer entrar no reino dele tem que ser servido. Se alguém quer ser alguma coisa para entrar no reino dos céus, tem que servir, porque ele, sendo o Senhor, veio servir. Amém, igreja? Você não está seguindo Jesus? Está seguindo aquele que serviu e que sofreu numa cruz para salvar a humanidade. Então você tem que salvar a tua família também através do sangue de Jesus, porque Jesus habita em você. Então vai haver luta, vai haver sofrimento, vai haver dificuldade, mas Jesus disse: você vai vencer. Eu venci a morte. Aleluia, Jesus. Então, igreja, não pense que o evangelho é coisa fácil. É fácil para quem gosta de porta larga. Enquanto a coisa está boa, está um monte de crente feliz da vida. Mas a hora que aperta mesmo, que aparecem os verdadeiros cristãos. Então, no nome de Jesus, amado, há várias respostas para essa indagação. Por que no meio cristão há tantas pessoas desesperadas? Pode ser essas hipóteses que eu dei, que não deveria nem ter dado, mas são hipóteses. Mas o que o Espírito Santo mandou trazer, pode ser vários, mas um deles, o principal, que nós devemos não ficar cuidando da vida de ninguém, mas devemos olhar com os olhos de misericórdia, porque esse é o olhar de Deus, é que pode ser que são crianças na fé, neófitos, novatos, ainda estão crescendo ainda. Então há uma passagem bíblica, inclusive, que o Jesus usa de uma parábola para explicar o que muitas coisas vocês veem acontecendo. Às vezes você vê o seu pastor, se você congrega aqui, você já viu esse pastor fazendo muitas vezes isso. E quantas vezes você criticou esse pastor? E você congrega em outro lugar, está aqui nos visitando, seja bem-vindo. Se qualquer um que esteja nos visitando, tem algumas pessoas nos visitando aqui. Talvez você já criticou o teu pastor, porque viu com seus olhos humanos o que ele fez, vista grossa de uma situação. E essa passagem vai te ensinar hoje a você não questionar o ungido de Deus. Porque quem ungiu esse homem não foi homens, foi este ou qualquer outro, que serve ao Senhor através de uma unção. Foi o Espírito da criação, que sabe capacitar, que fala aos seus escolhidos. E estes homens de Deus precisam de cobertura de oração, e não de quem aponte o dedo para eles. Porque muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, os pastores têm que fazer vistas grossas para muitas coisas. Porque o Espírito Santo vem e fala: filho, é mais ou menos como aconteceu aqui. Vou pedir que em nome de Jesus, primeiro você vai em João capítulo 16, como prova bíblica de que muitos podem ser novinhos na fé ainda, e esses precisam estar em ministério apenas de louvor, de pula-pula, de festa, porque eles não aguentam ouvir uma palavra dessa, amados.
Tem muitos que entram aqui dentro e falam: nossa, a igreja não vou não, até louco, o pastor é muito bravo. Vou nada. Eu gosto daquele lá, aquele lá, opa, aquele lá, ó. Né? Sim, mas é criança na fé, amados. É criança, então respeitemos o estágio que ele está vivendo. Então, é o que Jesus falou naquele momento para os neófitos na fé. Veja aqui o que acontece. Em João 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém ou amém? Mas não é essa passagem, não é João 16, no versículo anterior a esse, desculpe. Ainda tenho muito que vos dizer, é Jesus falando para os discípulos, mas vós não o podeis suportar agora. Olha aí, não estava no tempo. Então Jesus tinha que passar por cima de muitas coisas ali, mesmo vendo um monte de bobagem que eles faziam. Sabia que teve um momento que eles estavam quase se pegando no tapa, para descobrir entre eles quem que era o mais querido de Jesus? A Bíblia não fala com essas palavras, eles estavam discutindo, até o ponto de Jesus parar e falar: o que está acontecendo com vocês? Nós estamos discutindo aqui, queremos saber quem que é o maior no teu reino, quem será o maior. Tem coisas absurdas que acontecem com muitos que andam com Jesus, como nós. É que nós não fomos ainda totalmente aperfeiçoados, porque o dia que formos, Deus nos recolhe. Amém ou amém? Senão, você já é justo, eu também já sou. Então Jesus não precisava ter vindo aqui, que eu mesmo faria o que ele fez. Eu não tenho emoções de fazer isso que ele fez. Quando estiver prontinho, ele vai recolher, porque ele já fez a obra da salvação. Amém? Então, amados, o inimigo aproveita da inocência desses novatos na fé, desse novo convertido, daqueles que ainda não têm conhecimento, ou daquele crente que é barbudo, velho já, mas que só vem para culto de louvor só. Ele não é liberto, amados. Faz um monte de bobagem porque ainda é mimado, ainda é criança na fé, porque não escuta, só frequenta a aula que interessa para ele. Aí tem as provas, ele repete, está repetindo. Você olha para aquele crente, meu Deus do céu, eu já estou formado, ele está lá fazendo o ginásio ainda, fazendo o primário ainda. Já viu gente assim já? Já viu, né? Porque essa pessoa acha que não precisa ouvir a palavra. Não, está ouvindo esses homens falar nada? Esses homens, olha, que absurdo, né? Então, igreja, o inimigo se aproveita dessa inocência, dessa falta de entendimento que muitos têm, e coloca no meio deles vasos de desonras. Coloca o famoso joio, que parece muito com trigo, parece, mas não é trigo, é joio. Então, igreja, muitas vezes você vê os pastores fazerem vistas grossas para uma série de situações que ocorrem dentro das igrejas. Por quê? Porque o risco de arrancar o joio, o trigo, ao invés de arrancar um joio, é muito grande, que são muito parecidos. Então, Mateus capítulo, como eu disse que você fosse aquela hora, lá, por favor, agora em Mateus capítulo 13, essa é a passagem que eu queria ler para os irmãos. Mateus 13, versículo 24 ao 30. A explicação da parábola do joio, do trigo. Mateus 14, do 24 ao 30. Glórias a Deus. Eu acho que é 13, viu? Mateus 13. Mateus 13, não é 14, é 13 do 24 ao 30. Estou de óculos ainda, hein? É a parábola do trigo e do joio. Todos encontraram? Mateus 13, 24? Então vamos ler juntos então, em nome de Jesus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio. O que os homens estão fazendo aqui? Jesus disse. Então, e o que a Bíblia diz? O mundo inteiro jaz no maligno. Então, o reino dos céus é semelhante à boa semente que foi semeada, né? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse:
Um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: quereis, ou melhor, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ou seja, arrancar o joio, né? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai ambos crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Diga glórias a Deus. Eu acho que você é um bom entendedor. Meia palavra você é capaz de entender, né? É por isso que pastores fazem vistas grossas, porque há muito joio misturado com trigo no meio dessa grande plantação que é uma igreja. Mas você não tem esse direito de dar de dedo em servos de Deus e falar para ele tomar providência disso e daquilo, porque quem faz isso é Deus, amado. A obra é dele. Então, no nome de Jesus, muitas coisas estão acontecendo com muitos crentes, cristãos, por causa dessa insubordinação aos servos de Deus. Mal sabe, muitos que sua vida está começando a se enrolar em função de desobediência. Então, em nome de Jesus, Davi, um homem cheio do Espírito Santo, até comparado biblicamente, Deus escreve que ele é um homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus, né? Deus fala isso, ele é um homem segundo o coração, meu coração. Então, igreja, e esse homem, uma situação que ele tinha todas as condições de exortar aquele que foi ungido a rei do povo de Israel. Ele podia fazer qualquer coisa, ele teve a vida dele nas mãos dele, foi até aconselhado a fazer isso. Ele olha para aqueles conselheiros e fala: oh, alto lá, ai de mim, de eu tocar num fiozinho de cabelo de um ungido de Deus. Ai de mim. Olha um temente a Deus aí. E olha que Saul tinha todos os motivos para realmente acontecer com ele o que os conselheiros ali naquela ocasião aconselharam Davi a fazer. Mas ele teve temor a Deus, falou: ai de mim, de tocar num fio só de cabelo de um ungido de Deus. E sabe o que está acontecendo hoje, amado? O pessoal só não toca no fio. Hoje arrancam tudo, tocam em tudo. Se possível, até dão uma rasteira nos ungidos de Deus. Mas isso não é só culpa dos crentes, não. Isso é culpa também de muitos que estão liderando aí, que na verdade não são ungidos, são colocados ali igual uma outra religião aí que tem sacerdotes por profissão, que são assalariados, não são ungidos de verdade. Então há em todo o segmento o bom e o mal, né? Mas isso compete só a Deus a julgar e não compete a nós. Nem Jesus veio para julgar. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, eu quero só que você se apegue a esse entendimento. Há o joio no meio do trigo. Então, muitas vezes um pastor, o seu líder espiritual, faz vistas grossas de muitas coisas que você está vendo. Não pense você que ele é cego, não. Ele se faz que nem o apóstolo Paulo. Muitas vezes me faço de tolo para ganhar o tolo. Amém, igreja? Entendeu, igreja? É óbvio que vocês entendem que o joio aqui é uma ação do diabo no meio da plantação, no meio do povo cristão. Amém, amém? Então, o inimigo se aproxima mesmo, amado, como se quisesse até ser amigo, participar de algum jeito do meio que você frequenta. Quantas vezes o diabo entra nas igrejas disfarçado? Às vezes até um amigo seu que você traz do mundo. É verdade. E ele vem, você vai para a igreja, eu vou com você. Na verdade, no fundo ele é um vaso de desonra, que só quer ali, usado pelo diabo às vezes sem saber, com uma só estratégia: matar, roubar e destruir a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E sem fé ninguém vence esse mundo. Amém ou amém? E é tudo que o inimigo não quer, que você tenha fé. É tudo que o inimigo quer, que você não tenha fé, que você não ouça a palavra de Deus. Porque se você ouvir, se você tiver convite, parar de olhar para os homens, mesmo sendo esses homens pecadores como você, mesmo que esses homens tenham cometido erros que você tenha visto, você deve entender que eles estão ali, naquele momento, sendo um instrumento de Deus, e é Deus que fala com ele e fala com você. Amém, igreja?
Então eu vou pedir que você vá em Neemias no Velho Testamento, para você ver isso biblicamente. Porque, amado, há uma situação lá no Velho Testamento, mais especificamente no livro de Neemias, vou pedir que você vá lá, por favor, em nome de Jesus, que o povo de Israel estava cativo na Babilônia, aqueles 70 anos. A igreja sabe do que eu estou falando? Amém, igreja? Amém, igreja? O povo de Israel foi levado ao cativeiro, ficou preso na Babilônia como escravo 70 anos, exatamente conforme as profecias. Amém ou amém? Porque foram levados por falta de entendimento. Isaías vai dizer: meu povo, por falta de entendimento, será levado cativo. E foi. Então, se você não tiver entendimento, você vai cair justamente na onde que o profeta Amós declarou: o povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Então é muito importante, e quem te dá o entendimento é o Espírito Santo. Então não é só cantando, fazendo festa, pulando, comendo pipoca nos intervalos das igrejas de louvor, que você vai crescer na graça do conhecimento do Senhor, não, amados. Você vai crescer ouvindo palavra que te desagrada na carne. A tua carne vai ficar muito irada com a palavra, vai ficar desinquieta, vai dar uma coceira, vontade de andar, vai dar vontade de fazer qualquer coisa, menos ouvir a palavra de Deus, porque a carne não quer saber de Deus, amados. Luta com ela. Essa luta é você e ela. Trava essa luta com a carne e derrota ela em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá para seguir aqui. Essa passagem de Neemias é uma passagem que passou então os anos do cativeiro, que Deus havia profetizado através dos seus profetas, dos seus grandes profetas. E agora, através de Neemias, um homem que tinha tudo para ficar assim: ó, eu não quero mais saber essas coisas de Jerusalém, não, eu estou bem aqui demais, ganho bem, tenho só assim com o rei da Síria, ó, vou me preocupar com esse povo de Israel que nada. Ele abriu mão de tudo, para voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Diga glórias a Deus. Se você estudar um pouquinho só a palavra de Deus, esse Neemias aí, ele tinha tudo para falar: eu não quero saber esse negócio, eu estou muito bem aqui, deixa para lá esse povo que eles que caçaram isso aí, eu estou muito bem. Mas ele não é um homem de Deus, sabe que ele está numa posição porque Deus o colocou ali. Você está numa posição porque Deus te colocou. E quando ele te chamar, ouça a voz do Senhor, esteja onde estiver, fazendo o que você esteja fazendo. Amém, igreja? Foi Deus que te colocou onde você está. A não ser que você ache que você chegou pelo seu próprio mérito. Vai nessa para você ver. Aí foi a queda de Lúcifer. Ele se encheu de glória e se soberbeceu com tanta glória. Então, no nome de Jesus Cristo, você está num culto de libertação, tá? Neemias tinha tudo para fazer, para ser essa pessoa. Falou: não. Ele estava chateado, estava triste. Até que foi perguntado por que, ele contou. Então o rei deu tudo a ele condições de voltar. Ele falou: vamos reconstruir então, vou voltar. Eu não vou contar toda a história aqui, seria muito interessante você ler, porque demoraria demais contar a história. Mas Neemias volta com a autoridade de um rei do império da época, aquele que derrotou a Babilônia, que havia preso cativo Israel há 70 anos atrás. Então agora Neemias está numa boa, ele está retornando calçado por ordem do rei, e vai reconstruir Jerusalém. Só que quando você volta para buscar Deus, você abandona tudo para buscar a Deus, como Neemias fez, o inimigo se levanta mais. Aí você tem que começar a entender aí. O inimigo não vai ficar muito contente porque você está fazendo a obra de Deus. Neemias voltou com todas as condições de reerguer Jerusalém. Diga por irmão do seu lado: Deus já nos deu todas as condições para restaurar a nossa vida. Você crê nisso? Sua vida pode estar arrebentada do jeito que for, Deus já te deu todas as condições para restaurá-la. Você está totalmente capacitado para ter uma vida nova, restaurada, transformada, cheia do poder de Deus. Viver uma vida em abundância, a qual Jesus veio trazer. E assim estava Neemias. Mas o povo daquela época, circunvizinhos dele, os reis circunvizinhos dos povos ali, falaram: não, esse povo vai voltar para cá não. Não vão construir coisa nenhuma não. E ele começava a levantar os muros. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu vou pedir que você entenda que o inimigo vai fazer isso muitas vezes. O povo se levantou contra a obra que Neemias fazia, se aproximaram deles até como se fossem amigos de Neemias.
Tentaram até dizer assim: olha, vamos congregar juntos no deserto, vamos conversar lá, nós adoramos o nosso Deus, você adora o teu lá, mas não reconstrua não, peraí, vamos conversar, vamos ficar juntos nisso aí, eu estou com você, estou junto com você. É os convites que você recebe. Onde você vai hoje para a igreja? Não, vai não, vamos comigo em tal lugar aí, não, vai não. Ou você às vezes vê um mundano entrando no mundo, vem um outro mundano com ele. Aquele primeiro era um tocado por Deus, o segundo é o vaso do diabo. E amados, que eu vejo aqui, quantas vezes eu entro, eu vejo pessoa nova convertida e vindo aquele monte de mundano junto com ele. Eu fico só em espírito esperando: Senhor, são almas novas. Ele falou: aquela ali eu trouxe, que ela foi o diabo que veio junto. É verdade, amados, Deus já falou isso muitas vezes, e hoje me levou no livro de Neemias para ver isso aí que acontece. Você vai ver isso com muita frequência. Você começa a buscar Deus, um monte de mundano quer vir com você também, para buscar Deus também, entre aspas. Na verdade são vasos demoníacos que quer tirar você da presença de Deus. Não faça aliança com o mundo não, amados. Entenda esse mistério aqui agora, entenda esse mistério. É Deus dando uma oportunidade de nós crescermos e ter olhos de águia, ficarmos bem atentos às astutas ciladas do inimigo. Veja o que acontece aqui, Neemias capítulo 4. Todos chegaram lá? E sucedeu, todos encontraram Neemias? E sucedeu, capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalaque, que edificávamos, Neemias que escreveu esse texto dizendo que um rei de um país lá, ouviu que eles estavam edificando um muro. Ele começou a reconstruir os muros, né, amados? Amém? Então, e sucedeu que Sanbalaque, ouvindo que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Vamos em nome de Jesus no versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Olha aí, o inimigo fica furioso, amados. É mais ou menos, o diabo é assim, amado, exatamente como alguém que serviu no crime muitos anos e quer sair e não consegue. Porque a criminalidade fala: se você sair, nós te matamos. E vai atrás de você e fica te perseguindo. É o que aconteceu aqui. Eles são muito fracos, eles não vão fazer isso, nós não vamos deixar que isso aconteça. Veja o versículo 3. E com ele estava Tobias, o amonita, e disse ele: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Está amarrado, diga, está amarrado. Amém? Porque o diabo fala muitas vezes: você não vai conseguir não. Você pensa que você vai indo para essa igreja aí, com essa campanha sua aí, você está pensando, você não vai conseguir nada não. Você é um fraco, você é uma fraca, eu vou te destruir. O diabo vai criar meios para você parar com tudo, para você parar a obra que Deus chamou você. Entenda esse mistério, amado, que muitos não entendem, e ouvem a voz do diabo e falam: é verdade, igual Eva escutou, a voz da serpente. É mesmo, amados. Vamos no versículo capítulo 6 de Neemias ainda. Eu estou resumindo aqui, em nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 1. Ainda dando esse exemplo de Neemias que voltou e que o povo ali tentou ser amiguinho dele primeiro. Você viu que eles tramaram nas costas de Neemias, né? Falaram entre eles: esses fracos dos judeus vão reconstruir coisa nenhuma. Eles pensam que vão conseguir? Não vão conseguir não. Olha, eles falam por trás. Agora vamos ver na frente o que eles falam. Olha os amiguinhos aí, ó. Olha. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalaque, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, e ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sanbalaque e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Olha aí, primeiro mandaram um mensageiro: ô amiguinho, está tudo bem, amiguinho? Onde está indo? Está indo para a igreja? Posso ir com você? Que tal? Eu vou com você hoje, amanhã você vai comigo em tal lugar.
Vai nessa onda que você vai ver onde você vai parar. A intenção é te fazer mal, viu, amado? É vaso do diabo isso aí, viu? É vaso satânico isso aí, usado pelo diabo. Eu estou em espírito falando com a igreja, ensinando os que estão querendo aprender com Deus. Fica vigilante, amados, que o diabo é astuto, amados. Ele se finge de amigo, amados, mas na verdade ele não passa de um lobo querendo devorar as ovelhas de Jesus. Então não sai de perto do rebanho do Senhor, não. Não deixe de congregar, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Vá no versículo 9. Versículo 9, por favor. Vê quando some o som aqui. Porque todos eles nos procuravam atemorizar. Olha só, quando eles viram, se você não sabe o que aconteceu aqui, amados, por 4 ou 5 vezes eles tentaram convencer Neemias a fazer uma aliança com eles e parar com a obra. Neemias respondeu as 4, 5 vezes: não vou encontrar com vocês, nós não podemos parar a obra. Então eles viram que não tinha jeito, aí começaram então a atemorizar. Aí vem as ameaças, né? Veja o versículo número que eu pedi que você fosse, o versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Percebeu aí, igreja? As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, veja o que aconteceu. Neemias então, que é o que está escrevendo esse texto, ele vai e fala com Deus numa súplica: agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Diga glórias a Deus. Eu creio que você está em espírito entendendo a mensagem. Aí está, amados. O mundo não fica nem um pouco satisfeito quando você busca Deus. Ele tenta de várias formas fazer você deixar a obra de Deus. Ele tenta de todas as maneiras. Mas se você está firmado na rocha, amém? Se você está firmado na rocha, você vai se lembrar nessas horas, na hora que você é oprimido, que você é angustiado, vai se lembrar que basta clamar aquele que te dá o renovo, que te fortalece. Amém, igreja? Bem-aventurados são aqueles que buscam no Senhor, que serão prósperos em tudo que fizerem. Você crê? Em nome de Jesus? Contudo, amados, há aqueles que preferem descer ao Egito, né? Aqueles que preferem socorro no mundo. Até no nosso meio tem pessoas assim, que preferem ajuda do mundo, preferem confiar nos braços humanos. Eu vou me encher de repelente, eu não vou colocar água, nem vou me encher de repelente. Esse negócio de colocar aguinha, não está com nada não, vou colocar repelente. O negócio é tomar própolis, encher de repelente. A água ali é essa. Confia nos homens, confia na ciência, não confia em Deus. Acho que isso aqui é brincadeira. E a sua família? Não está na hora de nós entendermos que Deus está falando assim: filho, através da sua fé, da sua certeza, da sua convicção, mal algum chegará à tua casa. Eu vou te honrar, mas eu preciso encontrar fé verdadeira no teu coração. Para de ser religioso, para de ser religiosa, isso tudo é bobagem. Isso aí não passa, não leva a lugar nenhum. Aliás, leva assim: o diabo vem na minha presença e te acusar, dia e noite, noite e dia. Então, a igreja de Jesus Cristo, se você está em espírito, está compreendendo que há muitos que preferem descer ao Egito e buscar ajuda nos braços humanos, na ciência, na sabedoria humana, no poder das coisas terrenas, no poder das finanças, no dinheiro. Ai daqueles que se dizem povo de Deus e faz isso, irmão. O mundo, se fizer isso, é normal. Eles não têm o Espírito Santo, não conhecem a Deus, não conhecem as Escrituras. Então eles fazem aquilo que eles têm entendimento. Agora, se você é cristão verdadeiro e você desce ao Egito para buscar ajuda, amado, misericórdia. Vá, por favor, em Isaías, só para nós finalizarmos. Isaías, é a última mensagem, é a última leitura de texto. Eu vou pedir que, em nome de Jesus, você até se coloque em pé. Isaías capítulo 31. Quando encontrar, digam amém. Profeta Isaías. Veja o que Isaías diz então a respeito daqueles que descem ao Egito. Vão lá buscar no mundo, ao invés de buscar no Senhor. Ai dos que descem ao Egito. Todos encontraram? Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro,
e se estribam, ou seja, acabam confiando em cavalos, tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. O versículo 3 diz assim: porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. De onde vem o teu socorro, igreja? Esse é o tema da campanha. O meu socorro vem do Senhor. Repita comigo bem alto: o meu socorro vem do Senhor. Amém? Eu só complemento dizendo que fez o céu e a terra. E a Ele seja dada a salva de palmas. Você tem confiança no Senhor, que o teu socorro vem lá do alto. Continue olhando para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Aleluia, Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Coloca a tua mão no coração, igreja. Eis aí teus filhos, Senhor, que ouviram a palavra. Eu não posso, Senhor, ir além daqui. Apenas sou um mensageiro da tua palavra. Agora, Senhor, é eles que vão viver ou renunciar à fé daquilo que ouviram, Senhor. Mas o Senhor pode confirmar no coração deles, testificar, porque o Senhor é Deus. Teu Espírito habita em meio do teu povo, Senhor. O Senhor é o único que pode ir na mente, no coração deles, dar a eles a confiança desta mensagem. E toda vez que o inimigo se levantar contra eles, eles vão clamar ao Senhor e vão pedir o socorro do Senhor, o que vem do alto. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor não decepcionará a fé de nenhum deles. Enche esses vasos, Senhor. Transborda esses vasos que estão na tua presença agora, em oração, clamando, reconhecendo que são carentes de ti, que precisam do Senhor. Enche esses vasos com a tua glória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que venha a libertação e o mal seja derrotado, caia por terra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, irmãos, que nos encontrou no blog. Primeiro, a graça e a paz de Jesus aqui nos encontrou no nosso blog, na internet. E você que ouviu a mensagem e sentiu no coração de fazer uma campanha desta e lamentou no momento: poxa, eu não estou em Londrina, estou distante, estou até em outro país e não gostaria de fazer uma campanha dessa, senti Deus falando comigo e gostaria mesmo de ouvir mais e fazer essa campanha em nome de Jesus. Que pena que eu não moro em Londrina. E eu falo, que bom que você nos encontrou e que Deus agora vai testificar no teu coração, lembrando que a internet hoje rompeu fronteiras, né? Você não precisa estar aqui mais de corpo presente, se você não é membro dessa igreja e nos encontrou no blog. Aonde você estiver, entre em contato comigo e eu vou fazer questão de esclarecer como você participa dessa campanha também. Aí está passando o meu e-mail, o e-mail meu pessoal, e eu vou responder a você e enviar no anexo para você do teu e-mail uma folha dessa. Você vai imprimir uma ou quantas você quiser para fazer a campanha da mesma forma que eles vão fazer aqui, em nome de Jesus. Chegando a campanha até você, entre em contato comigo, nós vamos estar conversando através do e-mail ou do WhatsApp, depois que nós nos encontrarmos no e-mail. Posso falar com você no WhatsApp também, e vamos estar conversando sobre a campanha da libertação, tá bom? Então é assim que procede. Aí está meu e-mail, você entre em contato que eu vou responder para você em nome de Jesus. Agora, os que estão aqui no primeiro dia, que pegaram a folha, eu peço que você se coloque em pé, em nome de Jesus, que eu quero orar por sua causa. Você da internet também, se você já iniciou, vai iniciar a campanha hoje, já pegou a folha, já imprimiu, já preencheu, hoje é o primeiro dia, coloque-se em pé que eu quero orar com você em nome de Jesus. Assim como eu vou orar com toda a igreja. Como é que é feito agora? Nesse momento você vai estar falando com Deus qual é o propósito da sua campanha. Enquanto o pastor fala ao microfone, você vai estar falando com Deus e explicando em oração, embora ele saiba de tudo, mas é necessário que fique registrado a tua súplica, como registro da tua fé, que você vai entregar nas mãos do Senhor esta causa agora. Então fale com Deus, enquanto eu falo ao microfone, orando por sua campanha, mesmo sem saber qual é ela, em nome de Jesus. Senhor, eu estou em tua presença, em nome de Jesus, orando por essas vidas que pegaram a campanha essa noite
e estão nesse exato momento em oração, expondo na oração, através dessa súplica, os motivos pelos quais vai iniciar essa campanha, Senhor. No nome de teu Filho Jesus, Pai, enche esse povo da tua glória, de tal forma que eles possam estar conscientes, convictos, que só o Senhor é aquele que pode cumprir os propósitos do coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, enche eles da tua graça, para que eles não rompam essa corrente de oração e cumprem as 7 semanas dessa campanha e possam ver a tua glória, porque creram em nome de Jesus. Senhor, eu creio que eles já devem ter dado tempo de eles falarem com o Senhor. Agora eles farão uma oração coletiva, publicamente anunciando por que iniciaram essa campanha e registrando ela, como se fosse um registro em cartório e oficial desta campanha na vida deles, em nome de Jesus. E eu verei a glória do Senhor em cada um deles. Aonde o Senhor encontrou fé, o Senhor vai reverter em vitória para a tua exclusiva glória, em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você falar com Deus? Então agora faça a seguinte oração coletiva. Fale com a sua voz, para que o mundo espiritual reconheça que você entregou esta causa. Digam todos assim, inclusive você da internet. Fale assim com voz audível. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, em tua presença. Acabei de entregar em oração a minha campanha em tuas mãos. Eu sei a quem entreguei e sei de quem receberei, pois tu és o Senhor, meu Deus, e em nome de Jesus eu darei testemunho da minha vitória, porque eu tenho convicção daquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tomo posse da minha bênção e declaro por terra todos os inimigos que se levantaram ou se levantarão contra essa campanha. Já se levantam para cair, porque está nas mãos do meu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, em nome de Jesus, esta causa. Diga amém? E eu concordo com você, igreja, concordo com você que iniciou a campanha, e declaro por terra toda a tentativa do inimigo de tentar confundir e com estratégias dele confundir a sua fé, porque você vai cumprir as 7 semanas e vai ser glorificado o nome de Jesus nessa campanha na tua vida. Deus vai te exaltar. Humilhe-se na presença do Senhor e Deus te exaltará em o nome de Jesus. Quem será envergonhado e jogado por terra, humilhado, será o inimigo que se levantou contra essa campanha, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Podemos então assentar-se. Eu convido para estar em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Assim na internet também, se tem alguém do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé, em nome de Jesus, que eu quero orar por sua campanha. Agora não é necessário mais fazer aquela oração individual. Façamos todos a coletiva, porque você já fez no primeiro dia. Vamos todos juntos então nesta oração. Repitam essas palavras que vêm do Espírito Santo para os meus lábios, para que vocês possam registrar uma voz uníssima a campanha que você está no meio dela, em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, cumprindo o propósito do meu coração. Um dia eu declarei, lá no primeiro dia, a respeito dessa campanha, a minha vitória. E eis-me aqui, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou, confirmando a minha fé e te glorificando em nome de Jesus. Eu darei testemunho desta vitória, porque realmente eu sei a quem entreguei esta campanha e de quem obterei a vitória. Só o Senhor é Deus, e eu darei testemunho desta vitória em nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua oração e declaro a tua vitória em nome de Jesus, e profetizo grandes testemunhos para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.